Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Convido você a abrir sua Bíblia juntamente comigo no livro de Lucas, capítulo de número 15. Aleluia. Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11. Diz assim: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo o que tinha, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo o que houve naquela terra, havendo ele já gasto tudo o que tinha, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e achegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E ele desejava saciar o seu estômago com as bolotas dos porcos que eles comiam, porém nada eles lhe davam. E tomando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e terei com meu pai, e direi a ele: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos seus jornaleiros. E levantando-se, foi ao encontro de seu pai, e quando ainda estava longe, o seu pai o viu, e se moveu de íntima compaixão. Correndo, lançou-se ao seu pescoço, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe um anel em seu dedo e alparcas em seus pés, e trazei o bezerro cevado, matai-o, e então comamos e nos alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Começaram então a alegrar-se. E o filho mais velho, que estava no campo, porém, quando veio, chegou perto de sua casa e ouviu as músicas e as danças e a alegria. E chamando um dos seus servos, perguntou: O que é isso? E ele lhe disse: Veio teu irmão, o teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu-o são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai que estava com ele, disse: Meu filho, por que você não quer entrar? E ele disse: Eu trabalho com o Senhor há tanto tempo, e você nunca me deste um cabrito para celebrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou todos os seus bens com as meretrizes, matastes o bezerro cevado? E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo em todas as minhas coisas, e elas são suas. Mas é justo nos alegrarmos e nos folgarmos, porque o seu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Tome seu assento. Essa é uma palavra que ela alegra muito o meu coração toda vez que eu a leio, porque ela faz eu me lembrar de onde Jesus me tirou. Eu tenho certeza que nessa manhã Ele vai falar com você também. O livro de Lucas, ele se inicia com as parábolas dos achados e dos perdidos. Fala sobre a ovelha que se perde do rebanho, e Jesus começa a contar aquela história para os judeus, e ele começa a dizer: uma ovelha se perdeu e foi achada, e o dono chamou seus amigos e se alegrou.
uma dracma se perdeu, a mulher limpou toda a sua casa, ela chamou suas amigas e se alegrou. E os judeus se alegravam cada vez que ele contava uma parábola nesse sentido, porque eles prezam muito sobre as coisas, sobre os materiais que Deus lhe dá. Só que então Jesus olha para eles e começa a contar essa história. Ele fala: então certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço disse ao pai: pai, eu quero a parte que me cabe da herança. E nisso os judeus se espantam, porque segundo a lei judaica daquela época, um filho não poderia pedir a herança a seu pai enquanto seu pai ainda estava em vida. Isso era uma afronta. Então eles falam: mas como isso? Como que esse rapaz teve a coragem de pedir ao seu pai a herança com ele ainda vivo? Isso é digno de ser açoitado, isso é digno de ser apedrejado, ainda mais sendo o mais moço. Então, a primeira característica deste jovem, que faz com que ele seja rejeitado por seu povo, é pedir ao seu pai a sua herança ainda em vida. A segunda característica que vai fazer com que esse jovem não tenha mais parte com aquela família, seria que ele tomou a frente de seu irmão, porque quem teria que receber primeiro a herança era o irmão mais velho pela primogenitura, e a Bíblia faz questão de dizer que ele era o mais moço, e ele toma essa frente. Isso era digno do irmão dele desejar ou pedir até a sua morte. Como se não bastasse, esse jovem, ele pega tudo o que ele tem e ele vai para uma terra distante. Ele vai para uma terra dos gentios. Ele sai do meio da sua parentela. Naquele tempo, os judeus, eles viviam em seus clãs. Então as famílias moravam todas juntas nas suas vilas. Quando tinha as orações nas sinagogas das famílias, os judeus eles se reuniam e os gentios poderiam até assistir aos cultos, mas eles poderiam assistir para o lado de fora, porque aquele lugar não pertencia a eles. Então esse jovem estava querendo dizer ao pai: para mim não importa a minha família, para mim não importa o respeito que eu tenho que ter pelo meu pai, não importa mais o respeito que eu tenho que ter pelo meu irmão, para mim não me importa se eu tiver que assistir o culto pelo lado de fora. O que eu quero é a parte minha da herança. Então esse jovem, ele vai para muito longe. A Bíblia vai dizer que ele se afasta da visão de seu pai. A Bíblia vai nos dizer que, trabalhando em uma terra longínqua, ele gasta tudo dissolutamente. Para um judeu, gastar tudo dissolutamente é um dos maiores pecados que existe. Porque o judeu, ele entende que quando Deus ele o abençoa com riquezas, Deus ele o abençoa com bens, Deus o abençoa com prosperidade, aquilo não é dele, mas ele é um mordomo e ele tem que cuidar, administrar aquilo que Deus dá. Então você pode ver, se você puxar para estudar, você vai ver que um judeu ele não gasta, você vai ver que um judeu não desperdiça. E esse jovem não somente gasta, não somente desperdiça, ele gasta dissolutamente. A Bíblia faz questão de nos dizer isso. Por quê? Porque isso quer dizer que ele gasta com prazer, ele gasta sem se preocupar, ele esbanja, ele gasta com o que não se deve. Para piorar a situação deste jovem ainda, naquele contexto, Jesus vai dizer que o seu dinheiro acaba, uma grande crise chega naquele lugar. E quando essa grande crise chega, os seus amigos se afastam. As pessoas que estavam próximas a ele, por causa do dinheiro, por causa da condição que ele tinha, já não são mais amigos e ele já não serve para aquelas pessoas. Então a Bíblia vai nos explicar, vai nos dizer que este jovem então, ele vai pedir trabalho a um gentil. Como não somente bastava ele pedir a sua herança, passar a vez de seu irmão, viver distante da família, gastar todo o dinheiro dissolutamente, agora ele vai trabalhar para alguém que não é da sua parentela. Ele vai trabalhar para alguém que não acredita nas mesmas profecias, não acredita nas mesmas crenças referente a Deus, de tudo aquilo que o pai dele ensinou para ele. Agora, não somente ele vai trabalhar, como também ele vai alimentar porcos. O porco para o judeu naquela época era um animal imundo. Naquela sociedade, você comer uma carne de porco era a mesma coisa que você estar abraçando o diabo.
Para eles, se você fosse uma pessoa que gostasse de carne de porco, era você lá e eles aqui. Você não tinha parte com eles, nem na sua mão eles pegavam. E a Bíblia então vai dizer que aquele homem está ali, aquele jovem está ali apacentando porcos, que a sua situação ela era tão miserável, a sua situação ela era tão decadente, que o desejo que ele tinha era de comer da lavagem daqueles porcos, que tudo que ele tinha era tão pior que aquilo. E nesse momento esse jovem ele cai em si. É como se ele se olhasse de fora para dentro. É como se ele estivesse aqui e ele por um momento, o Espírito Santo colocasse ele para fora, olhasse para ele e falasse assim: olha aí rapaz, a sua situação. Você tinha uma casa, você tinha uma família, você tinha pessoas ao seu redor que te tratavam bem. Olha para você desejando comer o que os porcos comem. Olha você trabalhando para pessoas que não acreditam no seu Deus. Olha você servindo, sendo escravo de pessoas que não estão nem aí para você, que só gastaram seu dinheiro, te exploraram. E olha para a sua situação. E caindo em si, a Bíblia faz questão de dizer que quando ele deseja, a Bíblia não vai dizer que ele come, mas vai dizer que quando ele deseja comer a comida daqueles porcos, ele cai em si. É o momento de Deus virar a chave na vida deste jovem. E ele diz assim: quantos jornaleiros na casa de meu pai tem comida boa, tem água limpa, tem roupa boa, e eu aqui perecendo de fome. Um jornaleiro, ele não era um escravo. O jornaleiro não era alguém da família. O jornaleiro eram pessoas que de tempo em tempo eles trabalhavam na fazenda. É como se fosse um exemplo assim: época da colheita, o dono da casa, o pai contratava aquelas pessoas para irem àquela época trabalhar durante a colheita. Acabou a colheita, eles poderiam seguir para suas casas. Chegava o momento do plantio, ele contratava esses jornaleiros novamente, e esses jornaleiros vinham e trabalhavam. Só que eles tinham comida farta, eles tinham roupa limpas, eles tinham dignidade naquele lugar. E ele pensa então eu vou ter com o meu pai, eu vou conversar com meu pai, e eu vou falar para ele assim: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, e se o Senhor me aceitar como um jornaleiro, me aceitar como um servo, me aceitar como um empregado, para mim já é mais que suficiente. Eu só preciso que o Senhor me aceite novamente. Eu só preciso que o Senhor me dê uma oportunidade. Se eu fosse trazer para os contextos de hoje, talvez esse jovem, se fosse nos dias de hoje, ele diria: eu vou ir falar com meu pai, eu vou dizer para ele que eu errei, eu vou falar para o meu pai que os caminhos que eu tomei não foram os caminhos que ele me ensinou, que realmente eu transgredi e eu tenho que quebrar esse meu orgulho, porque se eu continuar da maneira que eu estou, eu não vou sobreviver. Então é melhor que eu trabalhe como um funcionário do meu pai, do que eu fique aqui pedindo esmola, vivendo do que eles me dão. E a Bíblia vai nos dizer, ela faz questão de mudar a forma da escrita, porque isso aqui condiz que ele não somente disse isso uma vez, mas era como se ele ensaiasse. Você sabe quando uma criança ela comete algo errado e ela precisa conversar com o pai e com a mãe? Quem nunca precisou fazer isso? E você começa a ensaiar: eu vou chegar no meu pai, eu vou falar assim. Eu vou chegar no meu pai, eu tenho que falar isso aqui para ele. E ele fala: pai, pequei contra o céu, não, acho que isso aqui não vai ficar bom. Pai, eu pequei contra o Senhor, não, acho que isso aqui não vai ficar bom. Deixa eu ver, pai, pequei contra o céu e contra ti. Acho que isso vai ficar bom, mas eu preciso ter um pouco de humildade. Então eu já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Eu já não sou digno de ser chamado seu filho. Me aceita como um servo. Me dá um cantinho ali na empresa ali para mim trabalhar. Põe eu para varrer a calçada da rua. Qualquer coisa, eu não vou ter vergonha. Eu não vou ter dificuldade. Mas eu preciso que o Senhor me dê só uma oportunidade. O nosso grande problema, irmãos, como homens e mulheres nessa terra, é que muitas vezes nós deixamos o nosso orgulho falar muito mais alto. Nosso grande problema é que muitas vezes nós tomamos decisões a quais nós temos dificuldades de voltar atrás. E eu não falo isso somente sobre pai,
Eu não falo isso somente sobre mãe e sobre filho. Eu falo sobre, às vezes, a pessoa que senta do seu lado. Eu falo, às vezes, sobre aquela pessoa que você tem vontade de dar um abraço nela, e você não chega nela por causa do seu orgulho, por causa do meu orgulho, por causa do nosso eu, a nossa carne, dizendo, não vai. E muitas vezes, quando nós não vamos, muitas vezes nós não renunciamos àquilo que Deus pede para nós renunciar, Deus Ele cria situação. Deus Ele cria momentos onde nós temos que, assim como esse jovem, olhar para dentro de nós e falar, não, isso aqui está errado. Então eu vou ensaiar e eu vou conversar com ela. Um exemplo, pastora Kelly, eu preciso falar com você. Pastora Kelly, me desculpa. E você vai ensaiando, e você vai trabalhando em cima daquilo ali. E quando você chega perto da pessoa, muitas vezes pode ser totalmente diferente e muito mais simples do que você pensou. E muitas vezes nós perecemos pelo nosso orgulho, pelo medo de pedir perdão, pela vergonha de se achar um pouco mais, uma casta superior, de dizer assim, não, se ela quiser ela vem falar comigo, eu estou precisando, mas se ela quiser ela vem, eu não vou. E a sua família paga o preço, os seus filhos pagam o preço. É um avô que não abraça o filho, é uma avó que não vê a neta, é um sobrinho que não vê o tio, é um irmão que não abraça o seu outro irmão. Vocês estão me entendendo? É o nosso orgulho, é o nosso eu falando mais alto, quando Deus Ele quer a nossa humildade, quando Deus Ele quer que simplesmente nós achegamos ao nosso próximo, quando Ele quer que nós façamos o mandamento que Ele nos ensinou, ame o seu próximo como a você mesmo. Então esse filho, ele se enche de coragem e ele vai ao encontro do seu pai. A Bíblia não diz a distância, a Bíblia não diz quanto tempo ele ficou distante, a Bíblia não diz o que ele passou diretamente sobre a sua necessidade. Mas eu acredito que este jovem, ele estava magro. Eu acredito que esse jovem estava com o seu cabelo horrível. Eu acredito que esse jovem, ele estava barbudo, estava sujo, estava moribundo, de repente ele estava doente. E a Bíblia vai nos dizer que o pai o avista, ainda longe. Provavelmente a casa desse pai, ela ficava no topo, onde ele enxergava todo o seu clã, onde ele enxergava todas as pessoas que moravam ao seu redor. Eu imagino na minha cabeça esse pai sentado, e aquele filho vindo longe, andando, de repente até meio sem força. E a Bíblia vai dizer que quando o pai o avista, a Bíblia não vai dizer que é o filho que avista o pai. A Bíblia não vai dizer que é o filho que olha e enxerga o pai de longe, não. A Bíblia, ela faz questão de dizer que quem enxerga é o pai, que quem vê o filho é o pai. E a Bíblia vai dizer então que o pai, vendo ele ainda longe, corre ao seu encontro. E quando ele corre ao seu encontro, o pai o abraça, o beija, e ele olha para o seu pai e diz: pai, eu pequei contra o céu e perante a ti, eu já não sou digno de ser chamado seu filho. É engraçado que até aqui o filho fala, a partir daqui já não é o filho quem fala mais, é o pai. É o pai que enxerga quando nós ainda estamos longe. É o pai que nos enxerga quando nós ainda estamos distante no momento da nossa maior dificuldade. É o pai que nos enxerga quando nós dobramos o nosso joelho em secreto, que Mateus vai dizer, vai escrever que Jesus diz assim: em secreto ele te vê. É o pai que nos enxerga. E ele vai dizer assim: pai, pequei contra o céu perante a ti. E ele não fala mais nada, porque o pai não permite. Porque Deus é assim, irmãos. Quando nós já temos a frase dentro do nosso coração,
Quando nós já temos a frase dentro do nosso coração, já não é necessário mais as palavras, Ele já nos entende. Ele já entende tudo o que nós temos a dizer, Ele já nos conhece. Então Ele fala assim: traga a melhor roupa. Ele chama um dos seus servos e traga a melhor túnica. Quando Ele fala isso, as túnicas naquele tempo, elas vinham com o brasão da família. Ele está dizendo para aquele filho assim: você faz parte da casa. Você faz parte da casa. Não, mas eu preciso terminar. Não, não fala mais nada. Coloca a melhor roupa nele. Você faz parte da casa. Mas eu estava tão distante do seu caminho, eu abandonei o Senhor eu tinha tudo na minha casa. Eu tinha o pão da vida. Eu tinha a água que sacia toda a sede. Mas eu resolvi sair. Eu resolvi me afastar, porque eu entendi que eu precisava respirar novos ares, mas eu retornei. Eu estou aqui machucado e eu não sou digno que você me receba assim. Mas ele olha para o filho e fala assim: não, você faz parte da casa. Somente as pessoas que pertenciam à casa tinham túnica. Somente as pessoas que pertenciam à casa usavam o brasão da família. E ele fala assim: traga o anel e coloque o anel no seu dedo. Quando Jesus ele fala sobre isso, ele diz o pai assim: você saiu, você pecou. Quando você recebia a herança, a primeira coisa que era tirada do dedo do herdeiro era o anel. Ele não fazia mais parte, ele não tinha mais aquilo ali. O pai estava dizendo para ele: você ainda tem direito. O pai estava colocando o anel no dedo do seu filho, dizendo: você errou, você transgrediu, você pecou, mas você se arrependeu. Então você volta a ter o direito de ser chamado de filho. Você volta a ter o direito de receber as bênçãos. Você volta a ter o direito de estar na presença, de estar em comunhão, de estar junto ao pai. E aquele filho se alegra. E ele olha para o filho, para o empregado e diz: agora traga sandálias. Coloque as sandálias. Então os membros da casa, eles tinham a túnica. Todos os que trabalhavam tinham a melhor roupa com o brasão. Aqueles que tinham direito de ser chamado da família, eles usavam o anel. Mas somente os que podiam sentar à mesa usavam as sandálias. O jornaleiro não usava sandália. O escravo não usava sandália. Mas os filhos, os irmãos, a família usava sandália. E aquele pai diz assim: agora pegue o novilho cevado. Não pega qualquer novilho, não pega qualquer ovelha, pega aquela que ficou separada. Porque o meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Alegremo-nos, regozijemos, porque ele voltou. Não fomos nós quem o achamos, não fomos nós quem o aceitamos. A Bíblia vai dizer que nós o amamos, mas ele nos amou primeiro. Ele nos encontrou primeiro. Antes de nós o amarmos, antes de nós o aceitarmos. Ah, eu aceitei. Não, a gente não aceitou não. Ele nos aceitou. Ele nos escolheu. Ele foi lá. Alguém já viu? Alguém conhece como se caça caranguejo? O Salmo de número 40, ele refere-se muito a isso. O Salmo de 40 vai dizer: eu esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu o meu clamor. Ele me tira de um charco de lama profundo. Os caçadores de caranguejo, quando eles estão no mangue, é um lamaçal. Então ele tem que enfiar a sua mão lá embaixo, no final. E ele tem que vir procurando, tem que vir caçando, até que ele acha. E de repente ele pega e ele vai puxando, ele vai se segurando. Assim é o Senhor na nossa vida. Nós estávamos em um lamaçal de pecado. Nós estávamos perdidos, sujos na lama. E quando ele nos pega pelo braço, ele começa a nos puxar. O diabo, ele tenta nos segurar, porque ele sabe que o que Deus tem para a minha vida, que o que Deus tem para a sua vida é muito maior que a nossa mente pode imaginar. E ele sabe o poder que Deus tem sobre isso. E começa a travar uma guerra. Por isso que a Bíblia diz que com força ele nos arrancou do lamaçal do pecado. Não foi algo fácil. E a Bíblia vai nos dizer que Ele nos tira do lamaçal do pecado. Ele nos coloca sobre uma rocha.
e Ele nos dá uma roupa nova, e Ele nos coloca um novo cântico em nossas bocas, onde a transformação começa a acontecer. Ele te encontrou no seu momento mais vulnerável, Ele te encontrou no seu momento onde você estava mais deprimido, onde o seu amigo já não podia mais te dar um abraço, onde o abraço do seu pai já não te satisfazia, onde o abraço do seu irmão já não te satisfazia, onde as pessoas que estavam à sua volta, o que elas falassem para você já não servia mais. Então Ele, com seu amor genuíno, com o conhecimento que Ele tem de pai para filho, fala: vem cá, meu filho, deixa eu te abraçar e deixa eu mudar a tua história, deixa eu colocar um novo cântico na sua boca. Você estava perdido e foi achado, você estava como aquela ovelha no aprisco, mas vem para cá, vem se juntar com as outras, a gente vai cuidar de você, a gente vai te tratar bem, a gente vai colocar uma roupa nova, agora você faz parte da família, agora você é sementes da fé, você não é mais aquela pessoa que estava no mundão, aqui você tem irmão, aqui você tem pai, aqui você tem mãe, o que você precisa? Deixa eu te ajudar, deixa eu te ajudar a você se levantar, deixa eu mudar a sua história. Eu tenho certeza que não foi só comigo assim, eu tenho certeza que aqui dentro hoje eu não sou o único que entrou por essa porta arrebentado e saiu com o coração totalmente diferente. Eu tenho certeza que se eu der o microfone para cada um contar a sua história, vocês vão ter histórias muito melhores que a minha. Porque a vida com Deus é assim, é uma transformação dia a dia. E a Bíblia vai nos dizer então que eles se alegram, uma grande festa é feita. Assim como o filho que se arrepende se apresenta diante do Pai, é assim quando um pecador ele se arrepende e se apresenta diante de Deus. A festa acontece, nos alegramos, dançamos, festejamos, sorrimos. E o filho vindo do campo, quando ele chega próximo à casa, ele escuta um grande alvoroço, ele vê as pessoas dançando, e fala: opa, o que aconteceu que eu não vi no WhatsApp? Meu WhatsApp não tocou, meu celular não tinha nenhuma mensagem dizendo que ia ter um banquete hoje. Se eu soubesse, eu tinha tomado um banho mais cedo e tinha vindo. O que aconteceu? Aí ele chama um dos empregados e fala assim: fulano, o que aconteceu lá? O que é aquela festa lá? O que está acontecendo? Ah, você não sabe? Aquele ali é aquele teu irmão. Sabe aquele que gastou tudo que tinha, que pediu a herança? Inflamando. Muitas vezes Satanás ele trabalha dessa forma na nossa vida. Muitas vezes Satanás ele nos separa de próximo a pessoas que nós amamos. Muitas vezes o diabo ele nos separa de perto de pessoas que nós deveríamos estar perto, por falta de informações corretas, por perguntar a terceiro, por não sentar, não se abrir, não conversar. E ele simplesmente chega e fala: não, mas está tendo uma festa para ele. Sim, está tendo uma festa para ele, seu pai mandou matar um bezerro. Mandou matar. Não, mas não é qualquer bezerro, não é qualquer bezerro. Ele não mandou pegar um bezerro, sabe, aquele novilho cevado, aquele que estava engordando, o mais bonito, o mais... eu não acredito. Eu não acredito que ele está fazendo tudo isso para ele e para mim nada. Não, eu não vou entrar nessa festa. Então a Bíblia vai dizer que ele travou, ele empacou, ele ficou ali. E o que me chama a atenção é o psicológico desse pai. A chave principal dessa história não são os filhos que se perdem. A chave principal dessa história não é os mensageiros que passam as informações, é o pai. Porque a mesma alegria com que ele abraça o filho que estava perdido, ele vai ao encontro do filho que estava em casa. E ele chega naquele filho e fala: meu filho, por que você não vai se alegrar? Ele: eu me alegrar com esse aí, que tomou a minha frente na herança? Com esse aí, que gastou todo o dinheiro que tinha com meretrizes? Com esse aí que desejou a sua morte? Não, eu não vou me alegrar. Quanto tempo eu trabalho com você, quanto tempo eu trabalho com o Senhor aqui,
e o Senhor nunca me deu um cabrito para mim festejar com os meus amigos. Sabe qual que é o grande problema, irmãos? O grande problema é que muitas vezes nós somos um vitimista reticente. Isso não é só dentro da igreja. Isso não é somente no nosso trabalho. Nós temos um senso de nos fazermos de coitado em tudo. Só que a Bíblia vai dizer no versículo 11 que o pai, ele divide a parte aos dois igual. E o filho mais velho, pela lei, ele tinha direito a 2/3 da herança. Ele não fez o cabrito, ele não fez uma ovelha para os seus amigos simplesmente porque ele não quis, porque ele não se enxergava como filho, ele se enxergava como escravo. Ele estava dentro da casa, ele tinha o seu pai, mas ele não se enxergava como aquele que tinha o direito de filho, ele se enxergava como aquele que tinha o direito de escravo. Não, o meu negócio é trabalhar, o meu negócio é fazer acontecer. Meu pai deu a herança para ele, mas o meu negócio é trabalhar, o meu negócio é fazer as coisas acontecer. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, e Deus toca isso no meu coração. Muitas vezes nós somos pessoas que aceitamos a Cristo, reconhecemos Ele como nosso Salvador há muito tempo, e nós estamos empacados, sentados em cima de uma cadeira. E quando chega alguém que se converte recentemente, reconhece Jesus como seu Salvador, começa a dar lugar para o Espírito Santo, começa a falar em línguas, começa a se esforçar na obra, começa a ver aquela pessoa, recém chegou, já está assim. Eu estou aqui há tanto tempo e não recebo essas oportunidades. Eu estou aqui há tanto tempo. Você não está ocupando seu lugar de filho, você está se vendo como escravo. Na mesa do pai, você tem o lugar de filho, você não tem o lugar de escravo. Deus, Ele nos chamou para nos relacionarmos com Ele como filho, não como escravo. O preço que Ele pagou na cruz por mim e por você, não foi um preço para você se olhar para Ele como um coitadinho, como aquele que, Senhor, o Senhor abençoa todo mundo, mas o Senhor não me abençoa. O Senhor ajuda todo mundo, mas o Senhor não me ajuda, sendo vitimista da história. Mas eu faço isso, eu faço aquilo, e aquele que não faz, o Senhor abençoa. Chegou a hora de nós não nos olharmos mais como escravo, e sim nós nos olharmos como filhos de Deus, ocuparmos a posição de filho. É momento de nós voltarmos para a casa do Pai, voltarmos de braço aberto, se necessário dizer: Senhor, em algum momento da minha caminhada eu pequei contra o céu e eu pequei contra Ti, me aceita de volta. Acende a chama no meu coração, faz eu querer Te adorar como eu Te adorava no começo, faz eu querer Te abraçar como eu Te abraçava no começo, faz eu querer fazer a Sua obra como eu fazia no começo, Jesus. Acende a chama no meu coração, faz eu desejar sentir esse amor de pai novamente, faz eu parar de me sentir um escravo sendo filho, faz eu parar de me sentir um servo, sendo que eu posso me assentar um lugar na mesa. Faz, Senhor, eu entender a minha posição, entender quem eu sou diante de Ti. Nós precisamos abrir os nossos olhos e enxergarmos Deus como Pai, porque aquele que se relaciona com Deus como um escravo, ele não consegue chamar Deus de Pai. Aquele que faz a sua oração com um sentimento de escravo, você não consegue ter uma relação com Ele como um filho. Você não consegue olhar para Ele assim como Jesus ensinou: Pai nosso, Papai nosso, Tu és o pão da vida, o Senhor é aquele que conhece os meus caminhos. É um relacionamento íntimo, é um relacionamento fraternal. Se coloque de pé. É um relacionamento que custou um alto preço em nossas vidas. Tem uma história que diz que o menino, ele tem um desejo de construir um barco.
E ele pega aquelas madeiras e começa a construir aquele barco. E o seu pai, observando de longe, o ajuda. Ajuda ele a começar a fazer as madeiras, as travas. E ele termina aquele barco fica lindo. E toda vez que chovia, ele ia com aquele barco e ficava brincando na água. E brincava na água. E um dia começou a chover um pouco mais forte, a sua mãe chamou ele. E quando a sua mãe o chama, ele olha para trás, quando ele vê o barco foi embora. Ele fica muito triste. Ele fica muito arrasado porque o barco se afastou de perto dele. Um dia, na feira com seu pai, ele passa em uma banca de artesanato. E quando ele passa naquela banca de artesanato, ele olha os barcos. E de repente ele olha o barco que ele fez. E ele chega para o pai dele e fala assim: pai, aquele ali é o meu barco. O pai dele: não, filho, já perdeu esse barco tem tempo. Ele foi embora. Não é, pai, aquele ali é o meu barco. E aquele barco tem uma marca, eu fiz essa marca nele. Eu conheço o meu barco. E o pai então chega para o dono da banca e fala: olha, eu queria ver aquele barco ali, esse barco aí foi meu filho que fez. O dono da banca: não, nenhum barco aqui, esses barcos aqui são tudo feito à mão. Tá, mas eu quero ver, eu quero comprar esse barco. Beleza. O cara pegou o barco, deu para ele, na hora que ele virou o barco, estava a marca que ele fez no barco ali. E o pai paga o barco e fala: tá aqui, filho. Aquele menino abraça aquele barco com uma força, beija aquele barco, espreme aquele barco e diz assim: eu já te amava quando eu te criei, e eu te amo muito mais depois que eu te comprei. Foi o que Cristo fez por mim e por você. Ele nos criou, só que o seu amor aumentou ainda mais depois que Ele nos achou, depois que Ele vasculhou aquela lama e nos tirou e nos colocou sobre uma rocha. É momento de nós nos alegrarmos porque Ele encontrou a mim e encontrou a você. No momento onde nós éramos vulneráveis, onde nós éramos um caso perdido para aquelas pessoas que nos olhavam. E Ele olha para mim e para você e diz: eu te encontrei, eu paguei um alto preço, e você é meu, eu não abro mão de você. Não importa o que as pessoas dizem para você, meu filho, não importa como a forma que as pessoas te olham, não importa a forma que elas te julgam, o que importa é que eu te conheço e eu conheço o seu coração. Eu sei o que eu tenho para você. Deixa eu te abraçar, deixa eu te beijar, tem um encontro diferente comigo, me busca. Me busca. Essa palavra que Deus colocou no meu coração, irmãos, eu refletia sobre toda a minha história, de quem eu era antes de aceitar Jesus, a pessoa que eu era, tudo que Deus foi transformando na minha casa, as pessoas que Deus trouxe para dentro, para próximo da gente, as pessoas que Deus levantou para levantar a nossa família, para estruturar a nossa casa, para nos levantar como servos, como pessoas que adoram Jesus em espírito e em verdade, independente da circunstância. As bênçãos que o Senhor, eu comecei esses dias, a minha filha nasceu recentemente, eu estava olhando, até comentei com o pastor Juarez hoje, mas eu estava olhando tudo que Deus fez, tudo como Deus cuidou da gente, e eu comecei a chorar em casa. Eu falei: Senhor, eu não teria capacidade, sem o Senhor comigo eu não conseguiria fazer tudo isso. O meu braço já não alcançava mais, e Deus ia lá e estendia, falava: é aqui, ó. Onde minha perna não chegava, Deus falava: é aqui, ó. Onde minha força, onde minha voz não alcançava, Deus falava: é lá, ó. Deus, Ele nos direciona, irmãos. Deus, Ele nos sustenta. Deus, Ele nos levanta. Basta nós olharmos para Ele como filho, basta nós olharmos para Ele como um pai que nos ama, um pai que não nos abandona, um pai que não nos deixa de lado. E por isso, eu quero orar pela sua vida. Se você sentir a vontade de vir aqui à frente, se você está afastado dos caminhos do Senhor, e você quer reconciliar com Ele nessa manhã, essa é a sua oportunidade de se aproximar do Pai. Essa é a sua oportunidade de sentar à mesa, de pôr a túnica, de pôr o anel de herdeiro, de pôr as sandálias e dizer: eu sou filho, eu não sou escravo.
Se você ainda não o reconheceu como Salvador da sua vida, eu te convido a fazer parte dessa família. E se você sentir de ficar no seu lugar, não tem problema. Levanta sua mão, um obreiro vai até você. Não tem problema. Eu só quero orar por você nessa manhã. Senhor Jesus. Sim, Deus. Nós te adoramos, Pai, porque Tu és maravilhoso, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, porque o Seu infinito amor, Ele nos alcançou. O Seu infinito amor, Senhor, Ele nos alcançou de uma forma sublime, de uma forma, Senhor, a qual nós não podemos descrever, a qual nós não podemos, Senhor, medir, Senhor. Mas o Seu amor nos alcançou nesta manhã, Senhor. Eu tenho certeza, Senhor, que nós saímos daqui dessa manhã com os corações transformados, Pai. E eu te peço, Senhor, se tiver alguém aqui nessa manhã, Jesus, que quer reconciliar contigo, Senhor, que quer reconhecer o Senhor como seu único e suficiente Salvador, Jesus, toca na vida dela nessa manhã, Senhor. Faça essa pessoa ficar inquieta, incomode ela, Senhor, porque o Senhor nos tirou de um lamaçal do pecado. O Senhor nos levantou com força para nos levantar na sua obra, e nós te amamos. Antes que nós o amássemos, o Senhor nos amou primeiro. Nós te agradecemos, Jesus. Aleluia.